Câmara informa. Alô, boa tarde. Agora são 5 horas com 30 minutos, 5h30. A partir de agora iniciamos o Câmara Informa. Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021. Lembrando que a Rádio Câmara segue transmitindo diretamente do plenário Ulisses Guimarães, da Câmara Federal em Brasília, a sessão extraordinária virtual da Câmara dos Deputados. Nós aqui estamos com o Câmara Informa nas nossas redes sociais e também na TV Câmara. Às 18h30 passaremos a transmitir a sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Rafaela Dalago, boa tarde. Boa tarde, Elia Silveira. Boa tarde para você que nos acompanha então pela TV e também redes sociais, Facebook, YouTube no Câmara ABC. Te convido a participar e interagir com a gente pelo WhatsApp 3263-7686, 3263-7686 e vamos juntos até às 6h30 da tarde. Muito bem, então vamos aos destaques do programa de hoje. Vereadores de Balneário Camboriú deliberam 2 projetos na sessão desta quarta-feira. Cancelado o evento da Procuradoria da Mulher da Câmara de Balneário Camboriú, que estava marcado para o dia 11 de março. Está aberto o edital para participar do produtor de água do Rio Camboriú. Fundação de Esportes de Balneário Camboriú digitaliza formulário para cadastro e solicitação de apoio. Instituto Federal de Camboriú cadastra famílias socializadoras de cães-guias. Unimed Litoral cogita o fechamento do pronto atendimento 24 horas. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E a nova executiva do Partido Liberal de Balneário Camboriú toma posse no final deste mês. Durante reunião realizada na noite de segunda-feira, vereador Cristiano dos Santos foi escolhido para presidir o partido, que também é o partido do vice-prefeito de Balneário Camboriú, Carlos Humberto. Já o também vereador Vitor Forte fica na presidência do PL Jovem. E a ex-vereadora Juliette Nitz assume a presidência do PL Mulher. Outro assunto tratado na reunião foi o processo disciplinar movido pela Comissão de Ética contra o vereador Azinil Medeiros. O pedido de expulsão do parlamentar ficou para ser apreciado em nova reunião do PL, marcada para o próximo dia 18 de março. Está cancelado o evento da Procuradoria da Mulher da Câmara de Balneário Camboriú, que estava marcado para o dia 11 de março. A decisão foi tomada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no estado. A ideia inicial era realizar a roda de conversa, um novo olhar para elas, com a participação de apenas 10 pessoas no plenário e a transmissão ao vivo aí pelo aplicativo Zoom, abordando temas como participação da mulher na política, saúde mental da mulher, direitos da mulher e violência contra a mulher. No entanto, esses mesmos temas serão agora tratados em um vídeo que será apresentado no início da sessão ordinária do dia 9 de março. A Procuradoria Especial da Mulher está atendendo temporariamente no WhatsApp 999320045, repetindo, 999320045, ou então pelo e-mail procuradoria-da-mulher@cambc.sc.gov.br. E Bloco Parlamentar Independentes é dissolvido. O bloco foi formado no início da atual legislatura da Câmara de Balneário Camboriú e era composto pelos vereadores dos partidos MDB, Novo, Progressistas, PSDB e Republicanos. A dissolução ocorreu devido à retirada do MDB do bloco, comunicada por ofício à presidência da Câmara de Balneário Camboriú. Com isso, o bloco ficou sem o número mínimo de integrantes exigido pelo regimento interno do Legislativo. Desta forma, as lideranças dos partidos que eram integrantes do bloco ficam assim constituídas: MDB, vereador Marcelo Achute; Novo, Lucas Gotardo; Progressistas, André Meirinho; PSDB, Juliana Pavan; e Republicanos, Alessandro Teco. E a Fundação Cultural de Camboriú segue com inscrições abertas para as várias oficinas. Quem tem os detalhes é a Mari Junques. De acordo com a Fundação Cultural, os interessados em praticar alguma atividade musical poderão escolher entre 2 oficinas.
São elas aulas de violão, com teoria e prática, e canto coral com flauta e teclado, também com aulas teóricas e práticas. Os cursos serão ministrados por professores que atuam no projeto Moleque, e as oficinas gratuitas, oportunizadas através da Lei Federal Aldir Blanc. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março, na sede da Fundação Cultural, que fica na rua Hercílio Zucchi, número 160, no centro de Camboriú. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. As aulas serão realizadas uma vez por semana na sede da Fundação. Vale destacar que, para fazer a inscrição, é necessário apresentar comprovante de residência, cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, no caso de menor de idade. Mais informações pelo telefone 3365-1311. Eu vou repetir, o telefone é o 3365-1311. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Muito bem, nós estamos aí nessa semana que antecede o Dia Mundial da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, e vamos falar hoje com a presidente do Comum, que é o Conselho Municipal da Mulher de Balneário Camboriú, a Tássia Bruna Carvalho. Tássia, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, né? Mais uma vez esse tema vem à tona, é um tema que a gente evidentemente tem que tratar todos os dias, né? Pela gravidade que é, infelizmente e lamentavelmente, mas esse mês especial e essa data também especial, a gente sempre procura abordar com mais intensidade, né, Tássia? Como é que está o Conselho Municipal da Mulher de Balneário Camboriú, que define exatamente as políticas públicas, né, para essa área, né, Tássia? Exatamente, Elias. Gostaria de agradecer, então, o convite. Como você bem colocou, infelizmente a gente deixa, né, para essa semana, quando a gente deve falar e estar sempre, né, na causa. Mas a gente fica feliz que existe um dia, né, especial para nós mulheres. Falando do Conselho, o Conselho tem sido atuante, né, nas questões aí da mulher, visando, né, como o propósito do Conselho Municipal, as políticas públicas aí que visem a melhoria e a garantia dos direitos da mulher. Então a gente tem desenvolvido ações, recebido demandas, denúncias, e o Conselho está em todas elas ali tentando garantir esse direito. Tássia, e o Conselho hoje é formado, né, por quantas entidades? Como é que é o trabalho de vocês? Vocês conseguem atuar diretamente com a comunidade ou cada entidade aí que compõe o Conselho faz uma parte, né, um trabalho de formiguinha que quando a gente junta dá um trabalho lindo sendo realizado? Então, Rafa, é importante a gente relembrar, né, que o Conselho já foi criado lá em 2010, sendo reformulado em 2016 e tem um caráter, então, consultivo, deliberativo e propositivo. Nós somos vinculados aí à Secretaria de Inclusão Social e nos reunimos aí uma vez a cada mês, né? Somos 16 conselheiras, 8 representantes governamentais e 8 não governamentais, que são entidades civis, movimentos de mulheres, e todas aí trazem as demandas, né, nesse trabalho de formiguinha, como você colocou, das situações locais, assim, desses grupos, né? Como também a gente recebe de vários outros locais e tem tentado trabalhar junto com a Câmara, que eu tenho acompanhado uns projetos bem bacanas aí, que visam realmente a garantia dos direitos das mulheres. Perfeito. Lembrando, né, que a Tássia Bruna Carvalho também é integrante da nossa Guarda Municipal de Balneário Camboriú, e a própria Guarda Municipal em si tem um programa também específico para cuidar dessa questão da violência contra a mulher, né, Tássia? Exatamente, Elias. Esse grupo é resultado aí do trabalho do Conselho, juntamente com a ex-vereadora Juliette, né, que criou a Patrulha Maria da Penha, né? O Conselho participou ativamente aí na elaboração desse projeto, mostrando aí que tem efetividade. Então, hoje, né, foi criado o Grupo de Proteção à Mulher, que a Guarda Municipal faz a fiscalização
e o acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica, que tem contribuído muito aí para fortalecer a rede de proteção no nosso município. Todo mundo, né, todos os grupamentos aqui em Balneário trabalham com excelência, né, a DPCAM, a OAB por Elas, o Poder Judiciário, a gente tem muito apoio na Rede Catarina, então está sendo um trabalho muito bacana. Tassi, nesse período da pandemia, né, você enquanto guarda municipal, enquanto conselheira, né, acompanhando a situação da violência contra a mulher no nosso município, nós tivemos aí, comparando a antes da pandemia, um aumento, uma queda, ficou mais difícil chegar na vítima, como é que foi para realizar o trabalho de vocês nesse período? Então, nós desde o ano passado a gente já conversou sobre isso e viu que realmente existiu uma demanda, né, um aumento de demanda. Mas eu acredito que isso se dá por diversos fatores. Em relação à pandemia, claro, a convivência, né, diária, né, intrafamiliar ali, e o que causa ali, né, as violências, né, porque está todo mundo dentro de casa, é uma situação conflitante e acaba que aumenta, assim, o número de denúncias. Mas também acredito que o fortalecimento da rede de proteção é um ponto onde aumentou as denúncias, porque as mulheres sabem que no nosso município elas serão verdadeiramente acolhidas, né? Elas terão amparo quando decidirem denunciar aí essa situação de violência. Então, eu acredito que isso conta bastante para o aumento. No início aí do ano passado, a gente já tinha mais de 100 medidas protetivas. Diariamente são deferidas medidas protetivas no nosso município. É um número bem alarmante, assim, porque quem não trabalha, né, com essas mulheres nessa situação não compreende a quantidade de medidas protetivas que são deferidas no nosso município. Perfeito. Agora, claro, você mesmo falou, o Conselho Municipal da Mulher, ele é paritário, né, tem metade do poder público, de integrantes ligados ao poder público, e outra metade são de outras entidades da nossa sociedade, entidades organizadas. Agora, para fazer denúncia, como é que se faz? Procura segmento em separado ou pode fazer para o próprio conselho? Pode fazer para o próprio conselho, né? Inclusive, a gente recebeu no ano passado uma denúncia aí de violência obstétrica, né, que veio diretamente por parte, a vítima procurou uma conselheira, né? Pode ser a partir da casa do conselho, as pessoas podem denunciar no e-mail, ou por e-mail, ou por telefone, né? Então, a gente recebeu aí uma conselheira recebeu uma denúncia de violência obstétrica, prontamente a gente solicitou a maternidade, se estavam sendo cumpridas a legislação, né, de publicação de cartazes que falam sobre a violência, de fácil acesso às gestantes, aos familiares. A gente acompanhou se foi aberto processo administrativo para os supostos autores dessa violência. Então, a gente vai receber, pode ser encaminhado pelo e-mail da Casa dos Conselhos, pelo telefone, né? A gente tem um Instagram também, que pode ser uma denúncia anônima, e a gente vai fiscalizar. Tá certo, então, Tassi, queria agradecer a tua participação. Enquanto emissora pública, a Rádio Câmara está sempre à disposição para que vocês precisarem, né, para o trabalho da Guarda Municipal nessa questão de combate à violência contra a mulher, no trabalho do comum também, sempre que tiver novidades, a gente está sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço, nós estamos também à disposição, o Conselho, a Guarda Municipal, pelo Grupo de Proteção à Mulher. A gente quer estreitar os laços e fazer um grande trabalho aqui no nosso município. Muito obrigada. A Câmara de Balneário Camboriú, a serviço da comunidade. E olha, um grupo de trabalhadores do comércio protestou na tarde de hoje contra as medidas adotadas pelo governo do estado de lockdown aos finais de semana. Quem tem os detalhes é o Pedro Mariano. O grupo se concentrou na Marginal Leste, bem em frente ao túnel que dá acesso ao bairro Monte Alegre. Os manifestantes seguravam cartazes, sinalizando a necessidade do retorno das atividades do comércio sem restrições. O garçom Leandro Barbosa, um dos organizadores do protesto, criticou a medida adotada de lockdown aos fins de semana e fez um apelo ao governo do estado.
Não adianta você fechar a cidade na sexta à noite, abrir na segunda, sendo que o turista que vem de fora, ele no final de semana demonstrou que ele invadiu Balneário Camboriú e a praia e não teve nem um progresso de deixar o pessoal dentro de casa. Então nós, como trabalhador, tem diarista, tem que trabalhar por dia, garçom que ganha os seus 10%, não teve oportunidade. Governo do estado, governador, olhe, não está adiantando. Final de semana, a praia foi lotada, não só em Balneário, em toda a região de Santa Catarina. Por favor, nós estamos passando necessidade pelo um mau momento, mas nós queremos a solidariedade do governo do estado. Um dos participantes da mobilização foi o vereador David Labarrica, do Patriota. Além de vereador, eu sou empresário aqui de Balneário Camboriú. Sei o quanto é difícil manter uma empresa aqui na nossa cidade. Aluguéis são caríssimos, a nossa folha de pagamento é muito alta, a nossa base salarial é uma das mais altas do Brasil. Então, eu sei o quanto esse pessoal está sofrendo. Então, por isso que eu vim aqui e estou junto com eles. Sou totalmente contra o fechamento do comércio em Balneário Camboriú. Uma nova manifestação deve acontecer na próxima sexta-feira, mas desta vez com o fechamento da BR-101. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. E 1,5. Olha, edital aberto para participar do produtor de água do Rio Camboriú. Chamamento é válido por 1 ano e destina-se ao cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar do projeto que prevê ações de conservação da vegetação nativa e restauração de áreas degradadas da bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Os participantes, por meio de incentivo financeiro pago pela Imasa, auxílio e orientação do grupo gestor, adotam práticas conservacionistas em suas propriedades, desenvolvendo ações de conservação e recuperação das nascentes, matas nativas e outras áreas relevantes para a conservação dos recursos hídricos na bacia do Rio Camboriú. Mais informações através do telefone 3261-0000, repetindo, 3261-0000. E também tem informação da Imasa aí para os moradores do bairro das Nações. A Imasa comunica que hoje, nesta quarta-feira, pode ocorrer baixa pressão ou falta de água no bairro das Nações por causa de um conserto emergencial na rede de água da Rua Panamá, sendo necessário fechar o registro que abastece a região. A previsão de reabertura dos registros é às 9 horas da noite. Olha, a Fundação de Esportes digitaliza formulário para cadastro e solicitação de apoio. A mudança irá garantir mais agilidade e segurança para os processos online, facilitando a comunicação com atletas, técnicos e possíveis beneficiados. Para a criação do protocolo, deve-se criar uma conta na plataforma do Undoc e preencher seus dados básicos. Após isso, na aba Assuntos, é preciso procurar a FME na lista e optar por uma das opções disponíveis. Mais informações também você obtém por telefone, pode ligar no 3360-0444, 3360-0444. E olha, daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e a gente vai ao vivo até o plenário com o Pedro Mariano para ter mais informações sobre a pauta. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa, Elias e a todos que estão nos acompanhando. A sessão plenária desta quarta-feira terá 2 projetos de lei para votação. O primeiro projeto é de autoria do vereador Gelson Rodrigues do Cidadania, que torna obrigatória a presença de um guia turístico regional de Santa Catarina em excursões de turismo aqui em Balneário Camboriú. O segundo projeto para votação na noite de hoje é de autoria do vereador Arlindo Cruz do PSD, que garante o direito à acessibilidade das pessoas ostomizadas em banheiros de uso público aqui no município. De acordo com esse projeto, o objetivo é tornar obrigatória a construção de banheiros adaptados, ou seja, banheiros que atendam às necessidades das pessoas ostomizadas para o licenciamento de construções públicas e privadas aqui no município de Grande Porte. Essas são as primeiras informações da sessão que começa logo mais às 18h30. Volto com vocês.
A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, o Complexo Penitenciário de Itajaí tem parlatório virtual. Nós vamos falar sobre esse assunto importante, inclusive em épocas de pandemia e até em outras situações, eu acredito, que deverá ser muito utilizado. Vamos conversar com o advogado Leonardo Costella, que é presidente da Comissão de Assuntos Prisionais e Segurança Pública da OAB. Doutor Leonardo, boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor Leonardo. E olha, Itajaí, o Complexo Penitenciário da Canhanduba, foi o primeiro local, então, escolhido para esse início de projeto? Foi, exatamente. Itajaí foi contemplado, a unidade do presídio, né, foi contemplado como a primeira unidade do Estado a ter esse parlatório virtual. E como é que funciona, então, esse projeto, né? Como é que quem tem acesso, quais as pessoas, né? Quais os detentos que já podem realizar aí as audiências através do modo virtual? Então, as audiências, como um todo, né, através do sistema judiciário, elas já existiam, né, lá na Canhanduba. E agora, o diferencial desse parlatório virtual é que o advogado pode, né, através desse meio eletrônico, conversar com o seu cliente. Então, o diferencial é voltado para os advogados. Agora, a adoção dessa proposta, desse parlamento virtual, vale apenas para o presídio ou também para a penitenciária? Não, nesse momento, somente ao presídio do complexo. Ali no complexo da Canhanduba, nós temos 3 unidades prisionais, o presídio masculino, o penitenciário e o presídio feminino. Então, atualmente, só está em funcionamento no presídio masculino. Até é bom a gente dizer para o nosso ouvinte aqui, né, para o leigo que não sabe, que o presídio, o senhor confirma para mim, né, doutor, que o presídio, na verdade, é para aqueles detentos que estão aguardando, né, uma sentença, e a penitenciária, onde efetivamente eles já estão cumprindo a sentença, é isso, né? Exatamente, o presídio são os presos provisórios que a gente fala, né, aqueles que ainda não foram condenados ou que ainda cabe algum recurso no processo. E, doutor Leonardo, desde o início da pandemia, né, essas audiências, elas estavam atrasadas? Vocês sentiram aí uma celeridade no processo agora? Ou apenas está seguindo o fluxo que já era? Com relação ao parlatório virtual, nós tivemos um problema no primeiro lockdown, que atingiu também o complexo, né, alguns internos acabaram pegando também o Covid, e aí foram impossibilitados de conversar com seus advogados. Só que alguns processos ainda tramitavam. E aí, para o exercício da advocacia, da defesa, o advogado ele tem essa prerrogativa, né, em lei prevista, para falar com o seu cliente. E aí foi feito um pedido, através da OAB de Itajaí, para poder viabilizar isso. Inclusive, foi entrado com mandado de segurança, e aí foi possibilitado foi sugerido que o complexo providenciasse dessa forma. E aí acabou demorando e tal, e teve agora a ação civil pública, né, foi entrado pela seccional em Florianópolis, e aí foi deliberado dessa forma para o Estado todo, a fim de não prejudicar, né, essas questões onde não pode haver contato, e também advogados de fora, de outras cidades, para ele facilitar esse atendimento. E esse parlamento virtual, doutor Leonardo, ele vale também para aquela questão do réu preso, ou seja, quando ele é apresentado ao juiz e sempre tem que ter acompanhamento de um advogado? Olha, nessa apresentação ao juiz, né, que é a questão da audiência de custódia, né, acredito que o senhor esteja se referindo. Perfeito. Então, essa questão, desde a pandemia, ela está um pouco diferente. Em alguns locais, elas não estão ocorrendo, né, o juiz ele faz essa deliberação do gabinete ou até mesmo de casa, né, dependendo do dia que for plantão, enfim. Então, normalmente, essa situação não está ocorrendo. Mas daí, referente à audiência de custódia, seria uma audiência do Poder Judiciário normal, como ela já ocorre, entende? Essa questão do parlatório virtual em si, ela é específica para a conversa entre o advogado e o seu cliente. Bom, doutor Leonardo, nessa parte, então, né, da conversa advogado-cliente, agora que está de maneira virtual, é possível também que outras pessoas participem, talvez testemunhas, familiares, ou realmente é só vocês dois?
Não. No parlatório virtual é somente o advogado e o cliente. Daí, como eu disse anteriormente, né, existe a audiência que ela acontece, né? Inclusive, é bem comum hoje em dia fazer as audiências por vídeo. Então, faz audiências em todo lugar do Brasil, né, do seu escritório, enfim. E aí, sim, participam testemunhas, né, o juiz, o promotor, muitas vezes em casa, assim, com o advogado no seu escritório, enfim, isso aí é bem normal acontecer. E referente a esses outros contatos que vocês me perguntam, no complexo foi instituída com a pandemia, né, a visita virtual. Então, o familiar do preso que está lá, ele consegue conversar eles conseguem conversar através de uma chamada, né, de aplicativo, e aí para poder substituir aquela visita presencial, que com uma portaria do Estado foi proibido esse contato. Perfeito. Então, vamos até fazer um resumo aqui, doutor Leonardo, né, para que o ouvinte entenda essa situação. O parlamento virtual é a conversa do advogado com o preso, né, com o presidiário, no caso, e é feito, né, o senhor faz do seu escritório e lá no complexo penitenciário da Caianduba, lá na penitenciária do complexo, né, é feito também, o réu participa de lá, né, o acusado, né, nesse caso, né, participa de lá. Isso aí, resumindo, né, doutor? Exatamente. Só que na OAB está sendo já foi criada uma sala para poder ser utilizado da OAB, que a orientação inicial é que seja feita de lá. Em caso de impossibilidade, poderia até ser feito no escritório, mas a orientação é que seja feita da OAB mesmo. Do escritório local da subseção do OAB, porque a OAB também tem um escritório ali, uma representação no fórum, né? Tem no fórum, mas agora também está complicado a questão de acesso, né? E a OAB de Itajaí, na nossa subseção, tem uma sala que o advogado inclusive o advogado que está iniciando, pode utilizá-la para atender um cliente ou uma outra pessoa normal, pode atender como se fosse o seu escritório, só basta reservar. E aí também tem essa sala lá que é utilizada para fazer essa conversa com o parlatório lá do presídio. Doutor Leonardo, eu vou aproveitar a sua participação, vou mudar um pouquinho de assunto, mas como o senhor participa aí da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB, eu queria saber se o senhor tem acompanhado a situação da pandemia ali no complexo, né? A questão de prevenção, vacina, os presos que testam positivo, se realmente está acontecendo um distanciamento. O senhor teria alguma informação para a gente? Olha, a questão do distanciamento em si, que é o final da sua pergunta, eles têm esse isolamento entre celas, geralmente, né, por galerias. Então, eles costumam ter cuidado de movimentação do preso, né? Por exemplo, um preso que está numa galeria vai transferir para outra. Então, eles evitam essa transferência, porque aqueles que estão como se fosse no mesmo ambiente, né, numa cela, então aqueles já estão juntos. Então, não teria esse perigo, né? Então eles tomam bastante cuidado na questão da movimentação. Inclusive, em determinado período, eles ficaram suspensas todas as transferências. Então, ninguém poderia mudar de unidade e tal. E a questão daí da saúde, nós tivemos um pico ali no presídio. Eu não sei precisar a data, mas foi noticiado na imprensa, e que, felizmente, não teve nenhum agravamento, né? Mas teve um contágio bastante grande. E todos eles foram recuperados, né? Tudo foi controlado. Nessa mesma linha, as visitas estão suspensas ali no complexo? Sim, é uma portaria, até a gente vem explicando bastante para alguns advogados, até mesmo para alguns familiares que entram em contato com a OAB, que essa portaria ela não é local, né? Não é o diretor, não é alguém aqui da cidade que proíbe isso. É uma portaria a nível estadual, em todas as unidades prisionais, e aí proíbe o ingresso de pessoas lá, né, de visitantes, e também de materiais, né, materiais de higiene ou alimentos que a família levava. Então, está sendo organizado, a OAB também pleiteou melhoria nos kits de higiene, né, alguma coisa já foi implantada e outras a gente vem solicitando para que melhore, em virtude da família não poder mais levar nenhum item lá para dentro. Tá certo, então, doutor Leonardo, queria agradecer a sua participação, né, e a gente está sempre à disposição aí para novidades e qualquer informação que seja de interesse da comunidade. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui.
E as empresas privadas poderão comprar vacina contra a Covid-19. Aprovado pela Câmara, segue para a sanção presidencial o projeto que autoriza a compra de vacinas contra a Covid por empresas privadas. O texto aprovado pelos deputados estabelece que, enquanto durar a vacinação dos grupos prioritários, as doses compradas pela iniciativa privada deverão ser integralmente doadas ao SUS, o Sistema Público de Saúde. Vencida essa fase do Programa Nacional de Imunização, o setor privado poderá comprar, distribuir e administrar as vacinas, mas ainda assim terá que doar pelo menos metade das doses adquiridas ao SUS. O restante precisa ser utilizado de forma gratuita e não poderá ser comercializado. O relator do projeto, deputado Igor Timo, do Podemos, defendeu a compra de vacinas por empresas privadas. Não há nenhuma possibilidade de furar fila. Haja visto que será feitas doações para que, em 100%, para que os grupos de risco sejam vacinados prioritariamente e, num segundo momento, 50% de toda a vacina que foi adquirida seguindo os critérios do Plano Nacional de Imunização. Então não há a menor possibilidade de furar fila. Mas a iniciativa não agradou a todos. O deputado Henrique Fontana, do PT, disse que está receoso, mesmo que a metade da aquisição seja doada ao SUS. O direito ao atendimento de saúde, o direito a uma vacina para proteger a saúde de uma pessoa e também de uma coletividade, eles não podem estar sujeitos a uma regra de mercado. Isso é uma questão ética. O texto aprovado na Câmara também autoriza que a União, estados e municípios comprem vacinas e se responsabilizem por eventuais efeitos colaterais. Mas os imunizantes precisam ter o registro da Anvisa ou autorização para uso emergencial. Esse trecho abre caminho para a entrada de novos tipos de vacina no Brasil e resolve, na prática, o impasse da Pfizer e da Sputnik com o governo federal. O Ministério da Saúde alega que ainda não comprou vacinas desses laboratórios por causa das regras contratuais. Nesta terça-feira, deputados também aprovaram a medida provisória que abre crédito de 2,5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde adquirir vacinas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Rádio Câmara FM 101,5. Saúde. E a Unimed Litoral cogita o fechamento do pronto atendimento 24 horas. A informação foi oficializada nesta quarta-feira em um documento enviado ao Dr. Álvaro Pereira Oliveira Melo, da 6ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. O ofício emitido pela unidade apresenta um panorama da situação da pandemia de Covid-19 na região e no estado e informa que o hospital está em processo de instalação de outros 12 novos leitos de internação em enfermaria, previstos aí para disponibilidade nas próximas 48 horas, bem como adquirindo 5 novos respiradores. De acordo com o comunicado, as equipes estão atuando constantemente para aumentar a capacidade de atendimento dos casos de Covid-19. Diante deste cenário, foi informado pela Unimed que nas próximas horas é possível que seja necessário tomar medidas drásticas para melhor otimização dos recursos no atendimento, inclusive, então, com a previsão de fechamento do pronto atendimento médico 24 horas do hospital, caso a admissão de novos pacientes comece a se tornar prejudicial à continuidade do tratamento adequado dos pacientes internados. Ainda sobre saúde, o Hospital Cirúrgico de Camboriú pode abrir mais 10 leitos de retaguarda. Na tarde de ontem, terça-feira, a secretária de Saúde de Camboriú, Elisama de Freitas, recebeu o presidente da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, ANFRE, o prefeito de Porto Belo, Emerson Stein. Na oportunidade, foi protocolada a intenção de habilitar mais 10 leitos de retaguarda clínica no Hospital Cirúrgico de Camboriú, o HCC, totalizando 30 leitos naquela unidade. O documento será entregue ao secretário de Saúde do Estado e, de acordo com Elisama, será necessária a ajuda do Estado e dos municípios para a contratação de profissionais para trabalhar
nos novos leitos. E Santa Catarina tem apenas um leito de UTI vago para a população com Covid-19. De acordo com a última atualização do painel Leitos de UTI SUS, Santa Catarina tem apenas então um leito adulto de UTI disponível para as pessoas infectadas com o novo coronavírus. Isso representa, no Sistema Único de Saúde, uma taxa de ocupação de 99,88%. Segundo o mapa, hospitais de 6 regiões estão operando com a ocupação máxima e a região do Vale do Itajaí se aproxima então dos 100%. No total, são 806 leitos intensivistas ativos, com 784 pacientes contaminados com Covid-19. Ainda sobre pandemia de coronavírus em Santa Catarina, o governo do estado publica edital para a contratação de leitos de UTI em rede privada. O governo do estado publicou nesta terça-feira, dia 2, o edital para a contratação de leitos de UTI na rede privada. O objetivo é ampliar o atendimento aos pacientes com Covid-19 que precisarem de internação. A contratação, determinada pelo governador Carlos Moisés, será em forma de diárias em unidades hospitalares que ofereçam assistência médica multiprofissional, com equipamentos específicos próprios e recursos humanos especializados. Não há limite mínimo ou máximo para as contratações, que serão reguladas pela Secretaria de Estado da Saúde, mediante disponibilidade hospitalar e necessidade de encaminhamento de pacientes. Podem participar da seleção unidades hospitalares ou clínicas que se enquadrem nas exigências específicas do edital, disponível em portaldecompras.sc.gov.br. De Florianópolis, Marcos Lamperti. E Santa Catarina realiza a primeira transferência, a transferência do primeiro paciente para o Espírito Santo. Trata-se de um homem de 34 anos que estava na unidade de pronto atendimento de Chapecó em ventilação mecânica invasiva, ou seja, entubado. O transporte foi realizado pelo Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros e pelo SAMU com a aeronave Arcanjo 2. A Secretaria de Estado da Saúde mantém o trabalho de avaliação e triagem de pacientes preferencialmente para os que aguardam transferência para a UTI e estão no oeste e extremo oeste de Santa Catarina. Em função do estado de saúde dos pacientes, serão transportados individualmente 2 por dia na aeronave Arcanjo 2 e em avião particular que presta serviços ao Estado. A Secretaria do Estado de Santa Catarina de Saúde, a Secretaria do Estado de Saúde do Espírito Santo confirmou então a oferta de 16 leitos de UTI Covid-19 na rede hospitalar da região metropolitana de Vitória. Ainda sobre saúde e sobre pandemia de coronavírus, pelo menos 4 bebês morreram em fevereiro por Covid-19 aqui no estado. 2 casos foram no oeste catarinense, Chapecó e Quilombo. Os outros foram em Florianópolis e Indaial, Florianópolis na região da Grande Florianópolis e Indaial no Médio Vale do Itajaí. O intervalo entre as mortes foi de 10 dias. Desde o início da pandemia, 8 bebês morreram. O primeiro foi registrado em junho de 2020. O número pode ser maior se considerado informações das secretarias de saúde municipais. E o estado recebeu um novo lote de doses da vacina contra a Covid-19. Santa Catarina recebeu aí mais 91.200 doses da vacina Coronavac na manhã de hoje. O voo com o novo lote chegou ao aeroporto de Florianópolis por volta das 8 da manhã. Na sequência, os imunizantes foram encaminhados ao almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis. A distribuição das vacinas às unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica está prevista para acontecer começando hoje e seguindo aí até amanhã. E o governador catarinense visita as instalações da farmacêutica responsável pela produção da vacina Sputnik no Brasil. O governador Carlos Moisés visitou as instalações da União Química Farmacêutica Nacional em Brasília nesta terça-feira, dia 2. Acompanhado de outros governadores, Carlos Moisés conheceu a estrutura da empresa responsável no Brasil pela produção da vacina Sputnik V da Rússia. A companhia deve produzir 10 milhões de doses do imunizante até o fim de maio. Carlos Moisés afirmou que as doses produzidas devem fazer parte do Plano Nacional de Imunização e ressaltou o conhecimento da empresa na produção de vacinas e medicamentos. Devem ser distribuídos para todo o Brasil no Plano Nacional de Imunização. Os governadores estiveram aqui conhecendo a estrutura, colocando à disposição, inclusive, para aquisição, mas nós acreditamos que o governo central, o Ministério da Saúde, adquirirá a vacina tão logo ela esteja disponível. A empresa produz medicamentos e vacinas também no Brasil, produz medicamentos, inclusive, que são utilizados na terapia intensiva, medicamentos específicos
paciente grave, o paciente que está em UTI. Cerca de 50% dos pacientes internados para a Covid utilizam algum medicamento produzido aqui na União Química. Então a empresa tem expertise, a empresa tem um grande parque industrial. Os insumos para a produção já estão no Brasil e aguardam a liberação emergencial. A expectativa é que a Anvisa autorize o início da produção ainda neste mês. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Informação. O Instituto Federal Catarinense Campus de Camboriú cadastra famílias socializadoras de cães-guias. As famílias socializadoras são pessoas voluntárias que ficam com o cão por aproximadamente 15 meses e têm a tarefa de levá-lo a todos os ambientes sociais possíveis. O trabalho é essencial para o cachorro desenvolver o comportamento apropriado para um cão-guia, que é então ser educado, obediente e focado no trabalho de guiar. A família socializadora não tem custos com o cão, pois o Instituto Federal fornece toda a alimentação, tratamento médico veterinário e acompanhamento dos profissionais do centro. Mais informações pelo e-mail ctcãesguia.camboriú@ifc.edu.br. Repetindo, ctcãesguia.camboriú@ifc.edu.br. Cultura. Aberto edital de credenciamento do programa Arte nos Bairros em Itajaí. Os interessados podem se inscrever de forma online até às 18 horas do dia 10 de março. Os aprovados ministrarão oficinas de graça em polos distribuídos pela cidade de Itajaí ao longo deste ano. Caso não seja possível realizar a oficina de forma presencial, devido aos decretos vigentes por conta da pandemia de coronavírus, as aulas poderão ser adequadas para o formato digital. Os documentos necessários para efetuar a inscrição constam no edital e devem ser enviados para o e-mail artenosbairros@itajaí.sc.gov.br. As oficinas do Arte nos Bairros contemplarão atividades de prática artística nas seguintes modalidades: artes visuais, audiovisual, cultura popular, dança, expressões artísticas e culturais, afro-brasileiras, literatura, música e corais, patinação artística e teatro. Os candidatos terão que apresentar propostas adaptáveis para espaços diversos e também alternativos, bem como comprovar conhecimento e experiência na respectiva modalidade. As oficinas serão ministradas nos bairros de Itajaí, nos períodos matutino, vespertino e noturno, em conformidade com as demandas locais, entre os meses de março e dezembro de 2021. E agora a gente vai até o plenário, porque o Pedro Mariano tem mais informações. Agora sim, Elias Rafa, agora sim estamos ao vivo falando aqui do plenário Walter Alves, do plenário da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho, às 18h30, começa a sessão plenária desta quarta-feira. Aqui ao meu lado, o vereador Lucas Gotardo, do Partido Novo, até então líder do Bloco Independentes. Bloco esse que se desfez esta semana e a casa foi comunicada ainda hoje. E vamos procurar saber do vereador, então, líder desse bloco, o porquê que o bloco se desfez. Certo. Primeiro, como eu havia comentado na outra entrevista, o bloco ele acabou se compondo para a gente ter um espaço maior dentro das comissões. A gente, o regimento, por eu ter apontado que ele é falho, ele, no meu entendimento, ele tem que compor 7 pessoas para o fechamento de um bloco. Cada membro cada vereador desse bloco ocupou uma vaga em cada comissão. Agora a gente acabou desmanchando o bloco justamente por entender que com o desmanche dele, os partidos ficariam agindo de forma independente. Eu teria mais tempo para falar, assim como o vereador, os outros vereadores dos outros partidos teriam mais tempo para falar.
e a gente acabou resolvendo em conjunto que seria a melhor forma da gente agir dessa forma independente. Agora, vereador, com o desmanche do Bloco Independentes, isso não acaba implicando na composição das comissões? Não, segundo o regimento, ele não altera as vagas das comissões, continua como está. Né? O bloco ele poderia ser desmanchado a qualquer momento, foi o que a gente fez, desmanchamos o bloco e cada um acaba agindo da forma como bem entende. Né? A propositura, o nome do bloco era independente justamente por esse ponto, cada um vota como quer. Eu era o líder, mas né, cada vereador teria a possibilidade né, de votar da forma como a sua consciência o mandava. Né? E o que muda nas prerrogativas como líder do bloco e agora como líder do seu partido? Não muda nada. Eu tenho uma posição independente, não é porque eu compus um bloco com o MDB que eu vou fazer tudo com eles. Né? A gente pensa de forma muito antagônica, inclusive em muitos pontos. Então eu vou continuar sempre agindo da minha forma, buscando né, o meu entendimento, com coerência, com responsabilidade, e cada parlamentar tem a discricionariedade de agir da forma como bem entende. Né? Eu sou um defensor da liberdade, inclusive a de pensamento, e entendo que a casa, o parlamento é isso, né? É falar, é opinar, é falar, e enfim, cada um faz o seu mandato e se posiciona do modo como bem entende. Agora, vereador, há comentários pela casa e há comentários fora da Câmara de Vereadores que isso significaria um racha entre aspas, na oposição do governo. Realmente significa isso? Não, falar sempre vão falar, da mesma forma como quando eu saí do governo inventaram um monte de coisa, mas é porque falar é fácil, entender como funciona aqui dentro é outra coisa, né? Mas deixa falar, quanto mais falar, melhor é, porque a gente sempre fica né, sendo visto. E quem não é visto não é lembrado, né, vereador? E quem não é visto não é lembrado. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nos procure aqui. Vai ser um prazer receber todos vocês. Obviamente, né, a gente vai receber de 2 em 2, cumprindo as medidas de segurança de saúde aqui impostas pela casa. Muito bem, então. Muito obrigado pela sua participação. Volto com vocês aí no estúdio. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Educação. E Santa Catarina tem 4.000 vagas de emprego e concursos públicos com inscrições abertas. Então confira as oportunidades. As vagas estão disponíveis em 55 municípios catarinenses, inclusive Balneário Camboriú. Das 4.081 oportunidades, 49 são para pessoas com deficiência, né, PCD. Setores da indústria, serviços, comércio, construção estão em busca de pessoas com ou sem experiência. São Miguel do Oeste concentra o maior número de vagas disponíveis, são 655. Em seguida aparece Itajaí com 279, Concórdia com 272 e Tubarão com 265 oportunidades. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Cine Fácil. E o pagamento da Bolsa Permanência do ProUni começa nesta quarta-feira. Começa nesta quarta-feira o pagamento do benefício do programa Bolsa Permanência do ProUni, o PBP, referente ao mês de janeiro. De acordo com o MEC, o Ministério da Educação, mais de R$3.400.000 serão pagos a cerca de 8.500 estudantes que estão cursando a graduação com bolsa integral do ProUni. O auxílio é de R$400 por mês e deve ser usado nas despesas com alimentação, transporte e material didático. O programa tem o objetivo de garantir a permanência dos estudantes no ensino superior. Para solicitar o benefício, é preciso já ser um bolsista integral do programa e estar matriculado em um curso presencial com duração de pelo menos 6 semestres e 6 horas diárias. As instituições que quiserem oferecer esse benefício aos seus estudantes devem se cadastrar assinando um termo de adesão. Já o estudante que tiver interesse em solicitar a bolsa deve procurar o departamento da sua faculdade responsável pelo ProUni ou conversar com o coordenador do curso. A seleção é mensal e depende do orçamento do Ministério da Educação. Depois da seleção, o candidato deve providenciar uma conta corrente individual no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e apresentar alguns documentos como RG, CPF e comprovante bancário. Esses documentos devem ser apresentados à coordenação do ProUni na faculdade onde tem a bolsa.
O benefício da Bolsa Permanência do ProUni dura até o estudante se formar no curso onde tem a bolsa do programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Rádio Câmara FM. Olha, o Brasil sai da lista das 10 maiores economias do mundo e cai para a 12ª posição, aponta ranking. Isso aconteceu após a queda de 4,1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, em 2020, no ano passado. Em 2019, o Brasil ficou na 9ª posição. De acordo com o ranking, o Brasil foi superado em 2020 por Canadá, Coreia e Rússia. O comparativo considera o PIB dos países em valores correntes em dólares. Nem todos os países, no entanto, divulgaram os dados oficiais ou finais do PIB de 2020. O ranking definitivo das maiores economias do mundo deve ser divulgado em abril, após a divulgação dos resultados consolidados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. E os governadores pedem ação integrada para combate à Covid-19. 20 governadores de estados e do Distrito Federal se encontraram nesta terça-feira em Brasília para discutir o orçamento da União e medidas de combate à pandemia da Covid-19. Entre os compromissos estava uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista. O governador do Piauí, Wellington Dias, destacou a importância de agir de forma integrada no enfrentamento à pandemia. Um cronograma que permite a gente ter condições reais de vacinação de mais ou menos 50 milhões de pessoas até o início de maio, né, numa perspectiva de poder sair dessa situação de superlotação em hospitais, de número elevado de óbito, vacinando o grupo de maior risco. Temos que estar juntos, focados naquilo que interessa ao Brasil. O inimigo comum é o coronavírus. Ao longo do dia, os governadores também estiveram com representantes do Ministério da Saúde e ouviram da presidente da Comissão de Orçamento, a deputada Flávia Arruda, do PL, a promessa de receberem 14 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas ao Sistema Único de Saúde. Arthur Lira afirmou que a prioridade será a campanha nacional de vacinação. Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação. Antes da reunião com o presidente da Câmara, os governadores visitaram a sede da farmacêutica União Química. É a representante no Brasil da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Os diretores do laboratório informaram que enviariam para a Anvisa o pedido de registro da vacina no país. Mas até à noite, a documentação não tinha chegado à agência reguladora. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as tratativas para a compra da Sputnik V estão em fase final. A expectativa é de comprar inicialmente 10 milhões de doses. As primeiras devem ser entregues ainda este mês e as últimas em maio. Todas essas vacinas serão importadas da Rússia e devem custar cerca de 640 milhões de reais. Depois, a Sputnik V será fabricada no Brasil. A União Química promete entregar 8 milhões de doses por mês. Com produção de Delgrácia Pinto e Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Agora são 18h23. Hoje tem sessão ordinária da Câmara de Balneário Camboriú e nós vamos ao plenário com o repórter Pedro Mariano. Muito bem, Elisa. Agora aqui ao meu lado o vereador Nilson Probst, do MDB, que vai falar a respeito da votação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação aqui da Câmara ao projeto dele, que torna aí, ou que garante a segurança mediante a instalação de um sistema chamado ou conhecido como botão do pânico. Primeiramente, boa noite, vereador. A maioria dos presentes votou favorável pelo parecer contrário. Agora, como fica o seu projeto? Continua tramitando? O senhor acredita que o seu projeto ele foi mal interpretado? Na verdade, se formos nessa linha de pensamento que foi dita pelos vereadores da base do governo, é que gerava despesa. Que o projeto era bom, enfim, mas que gerava despesa. Se formos por esse caminho,
99% dos projetos desta casa geram despesa. Se você verificar que, se você colocar uma placa na rua, ela gera despesa. Então, nesse sentido, nenhum projeto será feito nesta casa por vereador algum. O projeto nada mais era do que nós já tínhamos em Balneário Camboriú. Nós tínhamos os alarmes e o botão de pânico em determinados locais, por exemplo, o Hospital Ruth Cardoso, né, as diretorias, na diretoria das escolas, enfim, que dava a possibilidade, numa emergência, a diretora ou a pessoa responsável apertar esse botão e imediatamente a Secretaria de Segurança, na sua central de monitoramento, saberia que lá, naquele local, tinha uma emergência. Né? Infelizmente, os vereadores da base do governo votaram contrário à matéria, dizendo que havia despesas. Né? Nós entendemos sim que havia despesa, mas não causaria nenhum dano, né, ao patrimônio, muito pelo contrário, né? Trazia benécias ao povo de Balneário Camboriú. Infelizmente foi voto vencido, né? Votaram pela rejeição e, né, esperamos que o prefeito, né, que alguém da base do governo encaminhe o projeto para o prefeito possa determinar a instalação do botão de pânico e também os alarmes que são necessários nos próprios públicos que estão roubando tudo, estão limpando os próprios públicos. Vereador, além dessa alegação de gerar despesa ao poder público, o parecer contrário, o texto do parecer, trouxe que o seu projeto fere os princípios da iniciativa privada. O senhor acredita nisso também? Também não é isso que dizia o projeto. O projeto dava a possibilidade de alguns próprios privados, dava a possibilidade de ingressar. Por exemplo, escola X, privada, queria instalar o botão de pânico lá na escola X. Né? Poderia comprar o equipamento com o dinheiro da empresa, instalar e colocar lá na Secretaria de Segurança, que quando houvesse um determinado problema, ela acionaria o botão do pânico e lá na Secretaria, obviamente, saberia que uma determinada escola, né, estaria com problema, enfim, né, e a Secretaria mandaria uma viatura que mais próxima estivesse. Então, o nosso projeto traria, sim, segurança à população. Nós precisamos de segurança, precisamos de monitoramento, né? Nós estamos vivendo num momento de muita angústia, né? Nós estamos vivendo um problema de saúde, mas não esquecemos também que as pessoas vivem sempre no fio na navalha na questão da segurança. Então, isso seria mais uma benécia, mas infelizmente decidiram votar contrário. Esperamos que o prefeito tome as devidas providências. Tá certo, então, muito obrigado pela sua participação no Câmara Informa de hoje. Volto com vocês aí no estúdio. Câmara FM. Agora a gente atualiza a situação da pandemia de coronavírus no nosso município. Nesta quarta-feira, Balneário Camboriú registrou 87 novos casos confirmados de Covid-19. O município chega a 17.562 casos, sendo que 16.264 pessoas estão recuperadas e receberam alta da vigilância epidemiológica. O município, infelizmente, registrou uma nova morte por Covid-19. Trata-se de um homem de 67 anos com comorbidades que estava internado no Centro Municipal de Tratamento de Covid. Com isso, sobe para 206 o número de mortes por coronavírus em Balneário Camboriú. Permanecem em tratamento 1.092 pacientes, sendo 1.040 tratamentos em casa e 52 pessoas internadas. Vamos atualizar também os números de casos de coronavírus em Santa Catarina, informação de agora à tarde, né? O governo do estado relatou que há 688.600 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina. 643.910 pacientes já se recuperaram, 37.072 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 7.618 pessoas morreram devido, né, à doença respiratória. A taxa de letalidade no estado é de 1,11%. Em comparação com o boletim de ontem, existem 94 óbitos a mais, ou seja, 94 óbitos notificados em 24 horas. A quantidade de casos confirmados cresceu para 7.209 óbitos aqui no estado de Santa Catarina. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira.
Seguimos com tempo estável, bastante nebulosidade pela parte da manhã, alternando com algumas aberturas de sol. Segue quente e abafado, não tão quente assim, mas isso é o combustível para que forme núcleos de instabilidade e provoquem pancada de chuvas com trovoadas. Mas dessa vez pode acontecer durante a madrugada de forma isolada, pela parte da manhã, tarde e noite, ou seja, boa parte do dia tem pancada de chuvas isoladas no estado de Santa Catarina. E como está quente, abafado, úmido, tem cobertura de nuvens, mais uma vez há o risco de temporal localizado, ou seja, chuva forte no curto intervalo de tempo. Não se descarta, além dos raios, a queda de granizo e também ventania, que pode por alguns momentos trazer aí prejuízos materiais para o estado de Santa Catarina. Vale ressaltar que você deve ler diariamente os boletins do tempo e avisos meteorológicos no site da Epagre-Cirã. O vento continua soprando de nordeste, de intensidade fraca a moderada, com rajadas que vêm no decorrer do dia em função dos possíveis temporais. No mar, a visibilidade, além de restrita, a altura de ondas é baixa, a ondulação de nordeste, assim como a direção do vento. Marcelo Martins, meteorologista da Epagre-Cirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. E com a informação, a previsão do tempo para amanhã, nós estamos encerrando o Câmara em Forma de hoje, que foi transmitido pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Na sequência, você vai ficar com a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É isso, né, Rafaela? Exatamente, Elis. Daqui a pouquinho, então, começa a sessão. Hoje são 2 projetos em pauta e o Câmara em Forma encerra por aqui, mas amanhã nós voltamos aí com muita notícia e muita informação para você, atualizando principalmente sobre essa situação preocupante. Você acompanhou o Câmara em Forma.